Eu sempre fiquei muito intrigado, verdadeiramente invocado, para descobrir de onde que vem uma imagem negativa que a opinião pública urbana tem sobre a agricultura do Brasil. Quais são as razões? Por que acham que a agricultura é responsável por tantos males, né? Ao invés de destacar as virtudes que vêm do campo? Por que aqui no Brasil os agricultores não têm o respeito que os agricultores norte-americanos têm na sociedade deles? E os europeus também? Por que aqui se fala do ruralismo como se ele fosse uma coisa errada, do mal, e como se o urbanismo fosse do bem? Muito bem. Eu destaquei 7 fatores que, no meu modo de ver, na minha experiência de anos e anos e anos, e do meu trabalho de comunicador do agro, não apenas de estudioso, eu consigo resumir, talvez, de onde vêm essas razões. Quais são os fatores? Eu não sei como os superam, como que nós faremos para superá-los, mas eu fiz aqui um trabalho didático para organizar as nossas ideias. Vamos lá. O primeiro fator que afeta a imagem da agricultura vem da literatura e da história. Os grandes estudiosos da agricultura brasileira, os historiadores, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, esses notórios historiadores sempre trataram a agricultura mostrando o escravagismo, né, o sistema latifundiário. A visão desses historiadores, desses economistas que estudaram a história econômica do Brasil, sempre foi uma visão marxista, ligada à luta de classes. Então sempre mostravam o senhor feudal, né, contra o camponês, como se a gente fosse a Europa. Sempre mostravam o coronel do sertão, né, e os trabalhadores, os pobres trabalhadores das frentes de trabalho desde a época da cana-de-açúcar. Então, esta visão marxista de esquerda, né, ela contaminou toda a formação histórica do Brasil. Todo mundo que estudou história do Brasil, ele fica provocado, né, por essa visão que foi complementada por alguns grandes romancistas, como Jorge Amado, por exemplo, né, que sempre em seus livros, seus extraordinários livros, né, seus livros inesquecíveis, trata a agricultura sempre colocando uma pecha negativa sobre o coronel, sobre o fazendeiro, né? Então nós temos um problema que é histórico e vem da literatura, que carrega aquele passado do agro brasileiro e traz ele para o presente de hoje. O segundo fator vem do que eu chamo o efeito Jeca Tatu. O Jeca Tatu foi um filme, era o personagem de um filme extraordinário, marcante, de 1959, estrelado por Amácio Mazzaropi. Quem é da minha geração assistiu obrigatoriamente os filmes de Mazzaropi. O Mazzaropi, com o Jeca Tatu, gravou na sociedade brasileira a fama do caipira, né? Então era o caipira, andava desengonçado, falava tudo errado, etc. Esta imagem do caipira da época de Jeca Tatu coincidiu com a extrema urbanização, com o êxodo rural do Brasil. Naquela época, anos 60, anos 70, a população saiu do campo e foi para a cidade. Um movimento extraordinário. Eu tenho a impressão, eu vejo isso daquela época, um pouco assim, é como que se quem ficasse para trás, os agricultores que permaneceram não vieram para a cidade, né? Quem não veio para o asfalto ficou lá na poeira da roça, o caipira. Os caipiras ficaram para trás nesta fase do desenvolvimento brasileiro, uma coisa assim meio sociológica, meio psicológica. Isso foi para o folclore, faz parte do folclore, das nossas origens, da nossa cultura, e isso é tão pronunciado que você pega as festas caipiras das escolinhas, por exemplo, o que as professoras e os professores fazem há anos e anos e anos? Bota um chapéu tudo desfiado, tudo desgracento na cabeça das crianças, né? Veste uma roupa como se ela fosse cheia de furo, de remendo, e o pior de tudo, pinta o dente da criança de preto para mostrar que ela é banguela. Esse é o estereótipo do caipira. Um sujeito desgraçado, remendado, né? Banguelo. Então, isto, por mais que seja folclore, cultura, festinha caipira e tal, é legal, mas isso
mantém na população uma ideia do atrasado no campo, né? Em contraposição àqueles que vieram para a cidade, que são os bambambãs da sociedade. O terceiro fator é um fator político-ideológico, mais recente, mas que tem origem na formação econômica também. E foi especialmente através dos partidos do PT, quando Lula virou presidente. O que aconteceu? Os partidos de esquerda, a esquerda, sempre lutaram contra os fazendeiros, os ruralistas, que eles chamam. E isso acabou grudando politicamente uma ideia negativa sobre o proprietário rural, sobre o fazendeiro. Idealisticamente, essa esquerda da política passou a tratar os pequenininhos, os familiares, como se eles fossem os bons. Então, se o agricultor é familiar, ele é bonzinho, ele faz tudo certo. Se o proprietário rural fazendeiro, isso aí está errado. Está passando agrotóxico errado, etc. Como se os pequenos fizessem tudo certo. Os pequenos são idealizados. Então se idealizou o mundo da agricultura familiar e começou, depois que começamos a falar de agronegócios, aí começaram então a criar uma pecha. Se agronegócio é do rico, o pobre é o agricultor familiar. Como se os milhões de pequenos agricultores do Brasil, de café, de soja, de frutas, de hortaliças, não praticassem agronegócios. O que é uma insanidade do ponto de vista teórico, conceitual, mas politicamente é isso que ficou. Então, como muitos jornalistas têm formação de esquerda, eles quando falam da agricultura, eles pensam no grande agricultor e já acham que é uma questão negativa, tem que ser contra. A quarta razão é uma razão que advém da própria agricultura. É uma deficiência do nosso próprio umbigo. As lideranças rurais do Brasil, especialmente as mais anteriores, porque de certo sentido está havendo uma renovação, essas lideranças do ruralismo são muito atrasadas mesmo. Ficaram muito atrasadas. O mundo foi evoluindo e você vê que não houve uma renovação de lideranças. Então, muitas vezes, isso já faz muito tempo, você pega um líder, um presidente de uma entidade, quando ele vai falar, ele vai dar uma entrevista, meu Deus do céu, ele fala tanta bobagem, ele é tão com uma visão tão atrasada, que acaba grudando essa visão em todos nós, que não somos atrasados. Então, é preciso haver uma renovação de lideranças, porque tem muita gente aí que está aí há 40, 50, 60 anos, né, se posando de líder, presidente de federação, presidente de cooperativa, né, com uma visão antiga. Tem gente que é de idade, já andou muito, mas é nova de cabeça. Eu estou me falando a velha guarda mesmo. A velha guarda atrapalha a imagem moderna da agricultura do Brasil. Nós temos que falar o que é a realidade. A quinta causa, o quinto fator de desgaste da imagem da agricultura é a questão ecológica, ambiental. Veja só, nós estamos aqui no Brasil praticando uma agricultura extremamente competitiva, moderna, e estamos fazendo coisas que a humanidade já fez antes. Mas quando fez antes, não se falava em ecologia. Então, nós hoje praticamos desmatamento. E aí a opinião pública não quer mais saber de desmatamento. Mas quando a Inglaterra desmatou todo o seu território no século XIX, porque Londres crescia barbaramente em 1810, 1820, 1850, todo aquele crescimento da população europeia somente foi possível porque a agricultura se expandiu e se tornou produtiva. Eles drenaram os pântanos, os holandeses recuaram os mares para ocupar aquelas áreas. Naquela época, ninguém falava em licença ambiental. Hoje, meu Deus do céu, hoje qualquer coisa que você vai fazer, olha o problema ecológico, olha até uma espécie aí. Quer dizer, por um azar da história, nós estamos fazendo hoje, 150, 200 anos depois, o que foi feito na história da humanidade, mas a opinião pública mundial e brasileira, uma certa elite que forma a opinião pública, não quer mais saber de desmatamento, né? Está preocupado com a qualidade dos alimentos, né? Já não é mais ter segurança alimentar. Eu quero saber como é que é isso. São rigores muito maiores do que aqueles do passado. É bom ter
rigor. Eu defendo uma agricultura de qualidade. Mas o que eu estou dizendo aqui é que isso afeta a imagem da agricultura, porque a opinião pública hoje é mais interessada em defender o meio ambiente do que a produção. Sabe por quê? Porque eles estão abastecidos, né? Não tem mais problema. A agricultura do mundo todo tem sido capaz de produzir alimentos, né? O efeito de Thomas Malthus, né? Lembra aquela predição de Malthus, que a agricultura, a produção de alimentos vai crescer uma taxa aritmética, né? e a população uma taxa geométrica, vai ter fome, o mundo vai guerrear por fome. Isso aí em 1800 não aconteceu. Extraordinariamente a agricultura foi capaz de produzir. Hoje, se tem gente que passa fome, milhões de pessoas passam fome, não é porque não tem comida, é porque eles não têm dinheiro para comprar comida, ou porque a comida não chega por um canal de distribuição até esta família faminta. O sexto fator que afeta a imagem da agricultura tem a ver com os livros didáticos. Eu estou cada vez mais invocado com isso, eu estou estudando esse assunto porque sou professor. Quando você vai ver os livros didáticos que as criancinhas lá de 6, 7, 8 anos vão da escola aprender geografia, normalmente geografia ou ciências, quando fala de agricultura, mete o pau na agricultura. Quando fala da agricultura, só fala que a agricultura está devastando. Quando fala da agricultura, defende o pobrezinho, o tradicional e fala mal do agronegócio. É uma coisa incrível, é uma contaminação ideológica de natureza marxista sobre os livros didáticos do Brasil. Isso tem mais de 20 anos e foi reforçado, obviamente, nos 14 anos que a esquerda esteve no poder. Então, isso é um problema horrível, porque você quer falar, por que você está achando essas coisas da agricultura? Coitado do molequinho ou a menina, aprendeu lá no banco da escola e aquilo lá ficou gravado na cabeça dela. É um problema sério. E o sétimo fator, o último, tem a ver com uma certa falta de proatividade dos agentes econômicos, do agro, das empresas do agro. Vou dizer aqui, dos engenheiros agrônomos, médicos veterinários, que durante anos e anos e anos, esse pessoal aí falou mal da agricultura e nós nunca fomos capazes de nos defender. Nós nunca nos organizamos para defender, para combater a desinformação. Então, durante anos e anos, metendo o pau nessa coisa de agrotóxico, está envenenando o mundo, as empresas fizeram o quê? Que vendem defensivos agrícolas. Fizeram nada. Não fizeram nenhuma campanha para explicar a opinião pública. Não, calma lá, não é bem assim. Hoje está melhor que antes, etc, etc. Não fizeram nada. Foi deixando passar. Sabe, tipo assim, isso não tem a ver comigo. Bom, não tem a ver comigo? Olha que está aí, um tremendo dano na imagem da agricultura pela nossa quietude, pela nossa falta de ousadia, por falta de atitude da defesa do agro. Esses são os 7 fatores que, na minha modesta opinião, afetam a imagem da agricultura. Como melhorar a imagem? Como enfrentar essas questões? Trabalhando. E não há fórmula melhor em termos de comunicação. Quem pensa, vamos fazer um projeto de comunicação para defender a imagem da agricultura. Eu acho que é o seguinte, é um somatório de coisas. Todos nós temos que fazer isso no dia a dia. E hoje é rede, todos tem que ir para a rede, tem que ir para o Twitter, para o Instagram, para o Facebook, tem que falar, né? E essa é a tarefa principalmente dos jovens, né? Levando o quê? Levando a boa informação. Eu termino dizendo, só há uma forma de enfrentar a praga da desinformação. É levando a boa informação para a opinião pública.